Oi, pessoal. Estamos de volta com as nossas aulas. Infelizmente não é presencial, mas a gente vai tentar fazer o máximo para que vocês compreendam, mesmo online. Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu. E como vocês viram, receberam o material, tem uma atividadezinha que como se fosse a bimestral. Tá? Vou começar dando uma explicada para vocês o primeiro capítulo. Quem tiver com o livro aí é a partir da página 10, que justamente vai falar sobre o ser, o ter e o estar. É o primeiro assunto que a gente viu lá, que vai começar falando que todos nós somos iguais, né? Seja da Ásia, da África, da América, todos os seres humanos são iguais, não tem diferença entre, tá? Aí a gente começa falando das etnias. Cada local tem a sua etnia. Se a gente for pegar aqui os brasileiros, a nossa etnia, ela tem uma mistura de três de outros locais, como o índio, que pegou, como vocês viram, deve ter visto em história, pegou grande cultura dos europeus, dos próprios europeus e dos negros que vieram de fora para ser escravizados. Então aí já forma a nossa etnia, tá? Foi a miscigenação, a junção de etnias formou nós brasileiros, tá? E cada etnia tem a sua cultura, como por exemplo, na Ásia a cultura é diferente da Europa é diferente da África é diferente da América e assim sucessivamente. Cada país tem a sua cultura. Até mesmo se a gente pegar o Brasil, um país muito grande, o Brasil tem várias culturas. Exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eles costumam absorver a cultura que veio da Europa por muitos imigrantes. Já no Nordeste, onde entrou vários escravos, a gente tende a absorver um pouco da cultura africana, como é, por exemplo, na Bahia, a capoeira, né? A culinária, acarajé, vatapá, esse tipo de coisa. Essas comidas vieram junto com os escravizados. Então a cultura está presente em cada local, tá? Cada comunidade apresenta uma característica distinta de acordo com o local onde vive e com a relação que estabelece com o ambiente, tá? Por esse motivo, pouco mais de 7 milhões de pessoas que habitam nosso planeta têm sua própria cultura, expressa coletivamente através de danças, vestimentas, hábitos alimentares, por seu folclore, idioma, religião e pela própria história. Então, isso aí é um pouco do que seria a cultura, tá? Que só lembrando, a gente tem que respeitar a cultura dos outros. Não é porque é diferente que a gente vai estar se desfazendo. Outro assunto do capítulo é o estar, né, que vai falar justamente do local que a gente vive, da fauna, da flora. Mas o que chama mais atenção nesse capítulo é a transformação no espaço. Acho que vocês lembram que quando a gente teve essa aula, eu saí com vocês da sala e fomos dar uma volta pela escola. E lá a gente viu alguns tipos de paisagens. Qual? A paisagem natural e a paisagem humanizada, tá? Que tem a mudança a mudança feita pelo homem dentro da natureza. Por exemplo, prédios, praças, né? Tudo isso são paisagens que o homem transformou. E o que seria uma paisagem natural, onde não tem alteração do homem, como a gente viu também na aula, a gente olhou para a serra, a gente viu as plantas,
né? Então, isso é uma paisagem natural, quando fala natural, da natureza, que não teve a intervenção do homem, tá? Ela está ali intacta, sem alteração alguma, tá? Vamos ver lá o próximo tópico. A gente já viu que as mudanças, que é o próximo tópico do primeiro capítulo. O último tópico do primeiro capítulo, que é o lugar geográfico. Né? O que seria, professor, esse lugar, esse lugar geográfico? Vamos ver aqui o que é que um pouco o livro de vocês diz. Você algum dia já escreveu a frase: ponha-se no seu lugar. Qual o seu lugar? Provavelmente, sim. E certamente em um contexto de discussão de alguém que julga-se superior com o poder, com mais poder, podendo utilizar-se para coordenar as coisas do seu modo, né? Então, isso aí tá falando aquela coisa de o lugar. Contudo, para o lugar, para a geografia, o lugar é uma posição no espaço entre os seres que os seres humanos estabelecem entre si, tá? Então, o lugar geográfico, aquele local onde a pessoa está, como por exemplo, a sua casa, como a gente viu na aula também, a escola e assim sucessivamente, tá? Aí vamos ver também a natureza inquieta e transformadora. O que é isso? Lembrem-se, não só o homem pode mudar um espaço natural, mas a própria natureza. Como vocês podem ver, as figuras da página 24. Tem o relevo que pode ser alterado pelo vento, pela chuva, né? Pela quintura. Então, tudo isso, a paisagem natural também pode ser alterada, mas ela continua sendo uma paisagem natural. Por quê? Porque ela não teve a influência do homem na sua transformação. Tá? Agora vamos dar uma olhada aqui no próximo capítulo, que é o capítulo 2, que vai falar o que é que o capítulo 2 o que é que o capítulo 2 vai falar, o que é que ele diz? O estar e o orientar-se. Agora aqui é a orientação, que a gente já estudou. Onde você está? Latitude, longitude, tá? Os meridianos, os paralelos, que foram definidos para a gente se encontrar. Agora vamos ver aqui um pouco dos tipos de orientação, que são os referenciais. Lembre-se que a gente pode se orientar pelos astros, que é estrelas, até mesmo a posição do Sol. A gente viu fora da sala que quando o Sol está no centro do céu, é meio-dia, né? Então, tem a orientação pelo Sol, onde ele nasce, onde ele se põe, tá? A gente sabe que ele nasce no leste, que é o Oriente, e se põe no oeste. A gente também viu isso quase na prática, que a gente saiu da sala e fomos analisar o céu. Então, essa é a orientação pelo Sol. Mas também tem a orientação pelo Cruzeiro do Sul, tá? Que o Cruzeiro do Sul ele vai estar dando uma direção para onde você ir, tá? Aí vem os pontos, a rosa dos ventos, que a gente já estudou também, fizemos atividade sobre isso, tá? Aí vem a rosa dos ventos, que tem os pontos cardinais, tá? Os colaterais e os subcolaterais. Quais são os principais? Os cardinais, que é norte,
sul, leste e oeste, que são os 4, tá? Depois vem os pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E por fim, os pontos subcolaterais, que norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, nordeste, leste, norte, sul, sudeste, né? Oeste, sudoeste e norte, nordeste. Agora, como a gente faz para orientar-se além dos astros? Também temos as orientações artificiais, que a gente também fez um trabalhozinho sobre. Se a gente for pegar uma orientação artificial, temos a bússola, o astrolábio, né? Entre outros. Mas se a gente pegar para hoje em dia, a gente vai ver muito o GPS, né? Que você coloca lá a localização e ele vai lhe deixar onde você quiser, tá? Mas foram criadas, como a gente já viu também, os sistemas de coordenadas para as pessoas se localizarem. Mas para isso a gente tem que entender, vamos voltar e ver mais um pouco a questão dos paralelos e dos meridianos. Vamos ver lá, fazer uma breve revisãozinha aqui sobre o que seriam os paralelos e os meridianos. Lembre-se, os paralelos seguem a linha do Equador, que quer dizer o quê? A Terra é cortada ao meio pela linha do Equador. E as linhas que ficam ao seu lado são os paralelos, tá? Que vai dizer que a gente vai já ver um pouco a latitude. E a Terra também é cortada ao meio. Os paralelos vão de leste a oeste e também a Terra é cortada de norte a sul pelos meridianos, que ao meio tem um meridiano de Greenwich, tá? A Terra fica cortada em 4 partes. De norte a sul pelos meridianos, que se destaca o meridiano Greenwich, e de leste a oeste pelos paralelos, tá? Aí isso aí a gente tem um pouquinho aí na atividade de vocês, a questão de latitude e longitude, tá? Que a gente já viu, tá bom? Vamos lá para o próximo capítulo. Acaso vocês tenham alguma dúvida, me perguntem pelo WhatsApp. Mas só lembrando mais uma vez, caso tenham dúvida, a latitude, ela é na horizontal, posição da boca, e a longitude é na vertical. Só para lembrar disso, tá? Que você consegue fazer as atividades, tá? Vamos ver aqui sobre o letramento geográfico. A gente viu também que é a questão dos mapas. Vamos ver, procurar aqui o capítulo. Enquanto vocês estão aí, eu estou com o livro de vocês aberto aqui. Então, no letramento, a gente vai ver uma coisa principal, o que é os mapas. Quais os tipos de mapas? Professor, a gente viu, estou me lembrando, mas vamos dar uma revisada. Quais os elementos que compõem o mapa? Tá? Que é o mais importante, os elementos de um mapa. Lá você vai conseguir identificar se o mapa é do relevo, se o mapa é político, se é mapa de
clima e assim sucessivamente. Vamos ver lá os componentes de um mapa. Primeiro, o título, que você vai dizer qual tipo de mapa é. Né? Isso é de biomas. Isso aqui quando a gente está falando de mapa, a gente deu uma volta também pela escola, que a gente estava identificando a cantina, o banheiro, a sala 1, a sala 2, cada local tinha sua identificação. É como se fosse o título. Tá? Logo em seguida vem a legenda, que geralmente ela aparece em símbolozinhos. Tá? Que veio em cima, as rosas dos ventos, as coordenadas geográficas, tudo isso vai mostrar nessa legenda. Tá? Após a legenda vem a escala, que é aquele númerozinho matemático que a gente fez na lousa. 10 mil vezes maior do que o tamanho real, e assim sucessivamente, que é a escala. Em seguida da escala, a gente vê pode ser a distância que tem entre um espaço e outro, também através da escala. Então vamos ver lá quais são os elementos de um mapa: a legenda, o título e a escala são os principais, que o mapa contém. Tá bom? Aí, próxima aula, a gente entra num capítulo novo que a gente vai ver um pouco dos movimentos que a Terra faz. O movimento de rotação, o movimento de translação. Tá? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Tá? E bons estudos.